Se examinarmos de perto dos diversos caráteres dos povos que têm estado em rebelião com o povo de Deus, talvez encontraremos em cada um deles uma forma especial de mal, bem claramente desenhada, e em todos os casos, isso tem lugar nos principais inimigos deste povo, ou seja, o Egito, Babilônia, Nínive, trazem sobre a sua fronte, em sinal bem manifestado do que eles representam moralmente. O Egito é o mundo no seu estado natural, o mundo de onde o povo saiu. Babilônia é a corrupção atuando em poder, sobre cuja escravatura o povo caiu. Nínive é a glória orgulhosa do mundo, que não conhece senão a sua própria importância. O mundo, o inimigo declarado do povo de Deus, simplesmente pelo seu orgulho, será julgada com todo o resto e desaparecerá para sempre sob o julgamento do Todo-Poderoso. O Senhor deu uma ordem contra ele. Já não nascerá mais ninguém do seu nome. Esse julgamento é tão simples que a profecia que dela fala exige poucas explicações. Começa pondo em primeiro lugar o caráter de Deus em vista do que tem de suportar da parte do orgulho do homem. O Senhor é um Deus zeloso, o eterno Deus toma vingança. Solene pensamento este, porque, por grande que seja a sua paciência, a paciência de Deus, tempo virá em que será demonstrado que ele não suporta o mal. Mas pensamento consolador, porque a vingança de Deus é a libertação do mundo da opressão, da miséria, do jugo do inimigo e das cobiças, para que floresça sobre o doce olhar daquele que o libertou. O Senhor permite, sem dúvida, e durante muito tempo, o mal. Não é impaciente com os nossos pobres corações, é lento em irar-se, mas ira tanto mais terrível quanto é certo, mas irá, é lento em irar-se, mas ira tanto mais terrível quanto é certo tratar-se da justiça daquele que nunca se impacienta. É grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Quem subsistirá diante da sua indignação? Ou permanecerá firme diante do ardor da sua ira? Mas isto não é tudo. A sua indignação, a indignação de Deus, não é confusa, devastando sem distinção quando lhe afrouxa o freio. Ele é bom, ele é uma fortaleza no tempo da angústia. Quando o mal e o julgamento transbordam, o mal que é um julgamento e o julgamento perante o qual nada do que é atingido subsiste, Deus mesmo é a segura proteção daqueles que a ele se confiam. Ele próprio os conhece. Quanto à glória do inimigo, ela será destruída, apagada, reduzida a nada. Mergulhados nos seus prazeres, embriagados e sem apreensão, eles serão consumidos como palha seca. No versículo 11, reencontramos aquele acerca do qual os profetas falam tão frequentemente, o assírio, que maquina o mal contra o Senhor. O versículo 12, embora obscuro, aplica-se, parece-me, a Israel. O próprio Israel, infelizmente, vangloriando-se da sua segurança e da sua força, segundo o espírito do mundo, sofrerá a invasão, o transbordar de muitas águas, o flagelo de Deus. Quando o flagelo atravessar a terra de Israel, eles serão cortados. Comparar Isaías capítulo 28, versículos 18 e 19, e no capítulo 14, versículo 25. Ora, esse flagelo é o cúmulo do julgamento de Deus e a libertação de Israel, diz o profeta, será então completa e final. Comparar Isaías capítulo 10, versículo 5, e também os versículos 24 e 25, o jugo do assírio será quebrado para sempre, e o poder hostil e orgulhoso do mundo destruído, como a corrupção e a rebelião
anticristã tinha já sido julgadas, a boa nova da plena libertação se espalharia e Judá observaria em paz as suas festas solenes. Não duvido de que a invasão de Senaqueribe não tenha sido a ocasião desta profecia, mas é de toda a evidência que o seu alcance é muito maior e que o julgamento é final e ainda futuro. É um novo exemplo daquilo que temos frequentemente encontrado nas profecias, um julgamento parcial servindo de advertência ou de encorajamento ao povo de Deus, mas não sendo senão um precursor daquilo que em todos os caminhos de Deus serão resumidos e manifestados ainda no futuro. O maligno não mais poderá perturbar Judá, ele será cortado definitivamente. Se Deus permita que todo o Jacó fosse devastado e arruinado, é porque o tempo do julgamento tinha chegado. Julgamento que não se deteria ali. Começaria pela sua casa, sem dúvida, mas deter-se-ia ali? Não. Qual seria, pois, o fim dos inimigos do povo de Deus, uma vez que Deus já não suportava o mal do seu povo? Nínive tem, pois, agora de se defender, se puder, mas não. Esse covil de leões será invadido e os leõezinhos destruídos. Eles são incapazes de se defenderem. Veja-se este mesmo raciocínio em Isaías, no fim do capítulo 2 e no começo do capítulo 3. Jacó estava julgado, toda a família, assim como Israel, visitada e arruinada, e agora era a volta ao mundo. Fosse qual fosse o orgulho de Nínive, não valia mais do que as outras, das quais ela tinha sido, talvez avara, cumprindo a sua ruína, porque a Assíria e o Egito eram, havia longo tempo, grandes rivais. Assim Nínive veria as suas fortalezas sem força caírem como figos à primeira sacudidela. O seu povo seria apenas como fracas mulheres e a sua ruína seria total. O fogo a devoraria. Não é duvidoso que isto tenha tido um cumprimento histórico na queda de Nínive, mas o seu cumprimento total terá lugar quando o assírio voltar. Não falo a respeito da cidade, que foi destruída, mas sim do poder que então possuirá o território e herdar do orgulho do país de Nimrod. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.